Agora tá gravando. Agora tá gravando. Show de bola, galera. Boa noite a todos. Vamos fazer hoje um bate-papo aqui com um convidado na nossa sala de aula. Uma figura-chave no mercado de IoT no Brasil. Ele é diretor do embarcados.com.br, um relevante projeto relacionado à difusão do Embarcados no Brasil. Uma figura de alta inteligência, gosta de doar livros pela internet. Vou mandar um livro para você aí no seu Kindle, para você dar uma lida massa. Você acredita que eu estive com ele, Tiago, esses dias? O Sérgio Amadeu estamos conversando sobre tudo que ele escreve, minha percepção, um cara incrível. E esse diálogo eu acho muito importante, porque ele ensina em uma instituição, eu em outra. É importante que as instituições conversem, que as ideias sejam compartilhadas, né? Compartilhadas. Então, assim, como eu dizia, uma grande figura da área de embarcados no Brasil. Eu vou pedir para ele se apresentar, Tiago. Obrigado, professor. E vamos seguindo. Então, pessoal, eu sou engenheiro eletricista. Eu trabalhei com desenvolvimento de eletrônica, né, de sistemas eletrônicos por 16 anos. Aí eu fiz um mestrado em engenharia elétrica no HIT, em Nova York. Aí eu voltei para o Brasil. Lá eu fiz uma startup, desenvolvi uma startup lá. Voltei para o Brasil. Estou no Embarcados desde 2013. Então, desde 2013 eu sou empreendedor, né? E a gente aplica as metodologias de startup no Embarcados. Então, a gente muda rápido, a gente desenvolve novas metodologias e serviços para os clientes, né? A gente trabalha com as grandes empresas. E a gente mantém o portal onde todas as pessoas do Brasil podem contribuir através de artigos, através de vídeos, e podem mandar informação para a gente. Então, compartilhe seu TCC, compartilhe se você sabe fazer algo que você não achou em português na internet, por exemplo, um tutorial de como fazer algo, compartilha lá no Embarcados. Se você gosta de desenvolver algoritmo e tem uma ideia de fazer um algoritmo mais otimizado, não necessariamente para embarcados, mas com relação a software, você pode escrever também, que a gente revisa e publica no site. A nossa missão, na verdade, é aumentar o conhecimento e proporcionar para que pessoas desenvolvam seus projetos e sistemas de forma mais coletiva, né? Que as pessoas elas troquem ideias e que acelerem o desenvolvimento dos seus projetos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje faltam alguns milhares de profissionais na área de software e na área de embarcados, tá? Se a gente tiver uma expansão nos próximos meses na área, hoje a gente não está conseguindo suprir o número de profissionais. Então, vocês imaginam no futuro próximo, entendeu? Então, nosso trabalho no Embarcados é tentar ajudar com que os profissionais de hoje em dia e os estudantes, eles troquem conhecimento para se ajudarem nos projetos. Porque, com certeza, os profissionais e os estudantes, eles estão sobrecarregados. Tem pouca gente trabalhando com isso. A gente gostaria que fosse mais, né? E essa é a missão dos professores, né, e dos educadores. Só que o número de profissionais é muito baixo para o tanto de demanda que tem e que vai ter nos próximos anos, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho é vídeos, textos, fórum, a gente subiu um fórum.embarcados.com.br, então lá no site vocês conferem mais de 2.500 textos e a gente tem mais de 120 vídeos gravados ao vivo. A gente realizou um evento sábado e domingo, né? E eu sou casado com a Graziella. A Graziella, né, que eu juntei agora, ultimamente, foi esse ano, ela trabalha com proteção de dados. Ela trabalha com direito digital. Então, eu estou trabalhando numa consultoria junto com ela também. Então, tem um site, né, a gente publica todas as regulações que vocês imaginarem em inteligência artificial, em IoT, regulações relacionadas à compliance digital, né? E assim, eu tô por dentro do que tá rolando, porque eu tô fazendo doutorado agora na Unicamp,
em políticas públicas. Então, Plano Nacional de IoT, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, todo o plano que o governo está fazendo para a gente desenvolver nos próximos anos, né, para fomentar as empresas, para fomentar a linha de pesquisa, eu estou estudando agora aqui na Unicamp no doutorado. Isso aí. Show de bola. Então, aproveitando a deixa, você matou no peito 2 tópicos de cara, né? O que é o embarcados.com e como é que está o mercado de embarcados e IoT no Brasil. Ou seja, promete ser quente. Promete ser quente justamente porque tem pouca gente interessada em trabalhar. E muita gente que eu tenho visto, especialista no assunto, tem ido para fora do Brasil. Ou seja, tem encontrado afago, né, em diferentes países para desenvolver sua carreira, para trabalhar. Mas aproveitando a deixa com relação à regulamentação, eu tô aqui com esse PL, que seria o 5051-2019, do senador Stevenson Valentim. Ele estabelece os princípios para uso da inteligência artificial no Brasil. Esse é o primeiro artigo do decreto, né? Do decreto não, do PL. E no segundo artigo ele diz o seguinte: a disciplina de uso de inteligência artificial no Brasil tem como fundamento o reconhecimento de que se trata de tecnologia para servir as pessoas com finalidade de melhorar o bem-estar humano em geral. Aí ele cita alguns itens: respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia e igualdade, respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à diversidade, sim, a garantia da proteção da privacidade e dos dados pessoais, a transparência, a confiabilidade e a possibilidade de autoria de sistemas, e, por último, a supervisão humana. Basicamente, eu vou sintetizar aqui, eu vou disponibilizar esse PDF. Já disponibilizei para os alunos, vou passar para você também, Tiago. Eu vou sintetizar isso aqui. Ele diz o seguinte, que toda inteligência artificial vai precisar de uma supervisão humana, e que essa supervisão humana seria o responsável civil e criminal pelo que essa inteligência artificial produzir, de bom ou de ruim. Certo? Legal. Mas não é o suficiente. Sim. Na minha visão, como cara de software livre, defensor do código aberto, eu considero, estava até conversando com meu filho um dia desse sobre essa questão da propriedade intelectual, até enquanto isso é abalado pelo conceito de software livre, ou outros conceitos que envolvem abrir conteúdos, né? E nessa conversa a gente chegou à conclusão de que tem áreas em que o direito autoral, assim, uma conclusão nossa, né? Tem áreas que o direito autoral não deveria valer. Uma delas seria a inteligência artificial. E que a inteligência artificial deveria ser um esforço humano, de humanidade, comunitário, colaborativo, em que todos tivessem acesso ao que está escrito e ao que vai se fazer, né? Um outro amigo, né, no debate, disse assim: Derbal, bastava que cada governo tivesse acesso, porque aí um governo deduraria o outro, caso tivesse algum absurdo, por causa da questão da propriedade intelectual. Aí eu digo, cara, mas por a questão de propriedade intelectual, em algo que a gente está construindo, que pode raciocinar e pensar, e até competir com nós, que no final das contas é o que acaba acontecendo. A inteligência artificial, ela vem a competir com a nossa força de trabalho humana, certo? E aí, por mais que diga assim, mas mata emprego, mas cria outro emprego, tal, mas é um competidor. Se a inteligência consegue fazer melhor do que você, é ela que vai fazer, não é você que vai fazer. Né? Como é que tu vê isso? Assim? O que é que tu me fala sobre essa questão da propriedade intelectual e a inteligência artificial? Eu vou te responder
falando outra coisa. Você disse sobre a propriedade intelectual do software, né? E eu te digo que eu li um livro faz um mês, ele chama Cidade Inteligente. Eu estou mostrando aqui na tela, aqui, não sei se vocês conseguem ver. Chama A Cidade Inteligente, do Morozov, esse cara aqui, ó. Esse livro, A Cidade Inteligente, ele propõe que os metadados deveriam ser públicos, os metadados das pessoas, tá? Que estão sendo vigiadas, que é o que você está fazendo aí na sua câmerazinha, né? Ele propõe que a tecnologia não tem como a gente proibir que governos usem as tecnologias, provavelmente eles vão usar para vigilância mesmo, só que os metadados deveriam ser públicos e acessíveis a todos, tá? Com relação a ser uma informação humana, entendeu? Então, da mesma forma que você coloca que a propriedade intelectual é uma informação do ser humano, né, que ele desenvolveu, seria uma boa ideia, né, se a gente conseguisse compartilhar também os dados, né, principalmente os dados urbanos, né, na cidade inteligente, no caso. Então, essa foi uma das ideias desse Morozov, que escreveu o livro. O que você acha? Eu acho interessante, mas tem hardware, tem software, né? Vou deixar mais difícil a conversa. Uhum. Deixar mais difícil a conversa. A gente sabe que os embarcados, eles muitas vezes são usados como sensores, como essa câmera está sendo usada agora, como um sensor, para uma inteligência artificial que está rodando em algum data center, que está rodando em algum computador de alto desempenho. E aí a gente tem a parte hardware, a gente tem a parte software, que está na nuvem, só que também existe uma outra categoria de embarcados que vem crescendo bastante, tipo o NVIDIA Jetson, que são os embarcados que são capazes de executar suas próprias inteligências e tomar decisão na ponta. Sim. Para a galera que é meu aluno embarcado, isso é muito bacana, porque é o seguinte, você descentraliza o processamento. Então, imagina que ao invés de eu ter um grande data center em que a inteligência artificial é executada nesse data center, eu posso ter vários dispositivos IoT inteligentes espalhados por dentro de uma Smart City, dentro de um complexo, de um Googleplex. Quando você falou do Google antes de conversar, eu só lembrei do Googleplex. Porque em algum momento eu li que tinha um interesse do Google em criar uma cidade em que todos os seus funcionários e todos os seus colaboradores trabalhassem e vivessem nessa cidade. E que essa cidade seria um grande exemplo de como a tecnologia poderia facilitar a vida das pessoas, consequentemente, aquela vigiadazinha de leve, né? Pode, né? Então, assim, você acredita que esses dispositivos mais inteligentes são uma tendência, essa distribuição dos dispositivos de forma descentralizada, ou a tendência é rodar tudo em grandes data centers, em serviços como a Amazon, com recognitions da Amazon? Eu tenho alertado muito meus alunos sobre o uso desses serviços, porque qualquer projeto que você, por exemplo, se eu tivesse analisando essas câmeras num serviço pago da Amazon, a conta chega e não é barata, e é em dólar. Né? Então, por que é importante a gente escrever nossos algoritmos? A gente escrever nossas inteligências artificiais, a gente ter domínio sobre o que é executado, justamente para que a dependência tecnológica seja menor. Mas você acha que é uma tendência esses dispositivos distribuídos? Me fala a visão do embarcado. Sim. Agora, 2020, sim. 2020, 2021, 2022, sim. A computação na borda, né, que é um nome que é usado para esse fato, ela é tendência por conta do tráfego de dados, né? Então, você não depender de sistemas embarcados que estão em lugares remotos, que precisam estar conectados. Claro que, por exemplo,
como você tá mostrando aí para a gente na orla da praia, num local urbano que tem bastante antenas 4G, por exemplo, sistemas conectados, conectando e trocando mensagens em 4G, eles são viáveis. Só que em lugares mais isolados, que tem pouco cobertura de rede celular ou não tem cobertura de rede celular, isso fica muito complicado e fica até inviável. E outras, não dá para você contar que tem 100% de disponibilidade de rede, né? Então, se você fosse fazer o reconhecimento que você está fazendo agora, usando um sistema como o antigo IBM Watson, né? Porque eu acho que agora a IBM Watson ele descontinuou, né? Mas usando o Recognition da Amazon, que é um sistema em nuvem da Amazon, você teria que ficar constantemente conectado e gastando tráfego de rede. Mas imagine que o tráfego de rede fosse grátis, tá? Num cenário hipotético. Muitas das situações não iria funcionar por conta da disponibilidade de rede. Então, com certeza, dentro de indústrias onde você precisa de tomada de decisão mais assertiva, isso já é tendência. Claro que dentro das indústrias, que são lugares pouco regulados, na verdade, têm as regras da indústria particular, né? Claro que respeitando as normativas trabalhistas, mas dentro da indústria as coisas começam a acontecer mais rápido. A gente vai ver na cidade inteligente os computadorzinhos embarcados de alta performance, como o NVIDIA Jetson, que você comentou, o Jetson Nano, você vai começar a ver nas cidades inteligentes e por todos os lugares nos próximos anos, com certeza. Agora é o momento do desenvolvimento. Então tem muita solução sendo desenvolvida agora e a gente vai começar a ver a computação na borda acontecendo em todos os lugares, né? Claro que a gente pode encarar um carro inteligente como computação na borda também, né? Já que é um sistema eletrônico com alto processamento. Mas a gente vai começar a ver câmeras que têm capacidade de reconhecer ali no local e fazer só envio de metadados, por exemplo, né? Ou seja, informações bem mais bem mínimas, né? Exatamente. Pois é, quando eu montei um canal, né? Chama Inteligência Artificial, o nome do canal. Sim. Eu fico conectando em diferentes cidades do mundo agora e transmitindo. Comecei a transmitir no YouTube porque eu estava testando vários modelos. Que legal. E aí eu estava procurando o modelo mais adequado para monitorar uma cidade. Uhum. E aí, tipo, fiz uma transmissão, treinei o modelo, transmitindo para o Facebook. Aí o pessoal, como é que você faz isso? Como é que você está entrando nas câmeras, rapaz? E isso aí é a câmera que está fazendo. Muita gente perguntava, isso é a câmera que tem um recurso e tal? Uhum. Porque câmera de segurança boa é cara. Uhum. Câmera de segurança boa, mesmo sem ter inteligência artificial, sem ter... só ter a capacidade de transmitir em codecs modernos, como H264, H265, ela já é cara. Uhum. As de boa qualidade, né? Uhum. Já se você embarca a inteligência, putz, o valor... então, primeiro que é em dólar, né? Sim. O dólar não está nada amigável. Então, aí, outra urgência de agir da academia, do Embarcados, do embarcados.com.br, da indústria de embarcados, da indústria nacional, de desenvolver suas próprias tecnologias para depender menos do licenciamento de tecnologias dos outros. Sim. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre políticas públicas, só para o pessoal ter os links aqui, e depois, se quem quiser saber mais, já vai consultar. É importante a gente ter uma estratégia de como trabalhar com a inteligência artificial dentro do Brasil. O Ministério, o antigo MCTI, atual MCTI, que tem um ministro astronauta, né? Ele abriu uma consulta pública sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial. Na época, eu copiei na íntegra
E agora o link não está disponível, tá? Mas o que foi pro ar, eu copiei no site da consultoria. Então eu estou compartilhando aí um link para vocês verem ela na íntegra, tá? Mas vocês podem conferir depois. Essa é a estratégia que o Brasil vai adotar. Aí fala, tem uma consulta pública, então agora vão ter alguns encontros de especialistas, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Plano Nacional de IoT, ele foi desenvolvido durante o governo Dilma, durante o governo Temer, o Jair Bolsonaro assinou, e agora o astronauta liberou a grana para Softex aplicar e fazer um programa chamado IA2 MCTI. Era IA2 MCTI, que mudou o nome, né? Que é um programa de fomento para novas ideias. E, na verdade, eles estão disponibilizando bastante dinheiro, tá? Para o tamanho do programa. Então, é algo meio inédito com relação a fomento de soluções na prática. Eu vou deixar aqui o link também. Eles adiaram a abertura do edital. Então, assim, essas duas políticas públicas estão no ar, tá? O que mostra, né? O governo, ele está apostando em 4 áreas, tá? São as 4 áreas estratégicas que eles buscaram do programa de Plano Nacional de IoT. Deixa eu ver aqui porque eu decorei. Saúde, agronegócio, indústria e cidades inteligentes, tá? Essas 4. Então, assim, as políticas públicas, elas estão apoiando o hardware, tá? O Plano Nacional de IoT, ele já deu essa consciência, né, que é importante desenvolver hardware nacional, como você disse. A gente tem alguns problemas ainda com relação a apoio de P&D no Brasil. A gente deveria ter mais fomento de P&D. Para você ter uma ideia, o fomento para isenção de imposto da indústria automotiva é muito maior do que o todo apoio somado para desenvolvimento de pesquisa e inovação com relação a software ou hardware no Brasil, tá? Isso incluindo tudo, tá? Pagando todos os institutos e organizações. Então, na verdade, o esquema que o Brasil adota é através de isenção de imposto, né? Então, as grandes empresas que montam aqui no Brasil, por exemplo, a Samsung e todas as outras também, a Positivo também, elas têm um dinheiro reservado, que é um dinheiro que ela não pagou um imposto e que vai investir em pesquisa e desenvolvimento nacional. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2, provavelmente, com o dólar da forma que está, é ruim para o desenvolvimento de hardware local. Só que é bom para investimento em contratação de pessoal aqui no Brasil, né? Principalmente agora com a Covid, porque as pessoas elas vão trabalhar e estudar online agora, por um bom tempo. Então, existe uma tendência também da mão de obra brasileira atender a indústria internacional, né? Então, aumenta a necessidade de entender melhor o inglês, né? Então, do ponto de vista governamental, tem um plano, né? Cidades inteligentes, tem a Carta Nacional de Cidades Inteligentes, tem o Plano Nacional de IoT e tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Essas 3 coisas. Daqui a pouco eu mando o link aqui da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Essas 3. É legal vocês darem uma olhada para vocês entenderem assim como que o governo está olhando para isso. Por outro lado, fazer uma empresa no Brasil é muito difícil. Mas aí uma outra conversa que aqui a gente pode ficar 1 hora conversando, que eu adoro esse assunto. Ainda mais uma empresa que desenvolve e cria, né? Viver de criação no Brasil é muito difícil. Seja na arte, seja no desenvolvimento de software ou de hardware. Criar no Brasil e viver das suas criações no Brasil é algo muito difícil. Então, assim, dentro do meio acadêmico, Tiago, tem umas discussões bem legais assim que eu me deparo, que a gente acha assim, até divertido em ver acontecendo, sabe? Eu ensino na disciplina de compiladores também, e no mundo dos embarcados, a compilação é algo meio que, assim, fundamental, porque você tem hardwares restritos
E aí você compilar para esses hardwares restritos a fim de tirar uma otimização no nível de software e hardware para que tudo rode como deveria. Né? E aí, tipo, eu já ouvi coisa do tipo assim, Python não presta para embarcados. E aí, uma das perguntas que eu coloquei aqui no card, né, foi, Python tem vez no mundo dos embarcados? No site do Embarcados, a gente fez uma pesquisa para entender como funciona o mercado brasileiro de desenvolvimento de sistemas embarcados e internet das coisas. Tá? Deixa eu ver se está rolando aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, eu mostro para vocês que é mais ágil. Como é que compartilha aqui mesmo? Vai ali apresentar. Né? Apresentar sua tela inteira. Deixa a tela inteira compartilhar. Me fala aí se você está vendo. Você está vendo aí? O Google não acertou muito a mão da usabilidade desse Google Meet ainda, não, sabe? Mas você tá vendo, né? Estamos vendo. Então, a pesquisa sobre o mercado brasileiro de desenvolvimento de sistemas embarcados e IoT 2019. Quase 1.000 pessoas responderam essa pesquisa e só respondeu essa pesquisa pessoas que desenvolvem. Então, não tem estudante aqui, tá? No relatório que está ali, tem um download. Se você clicar aqui em download, ele logo vai baixar, abre um zip e abre o PDF. Vou mostrar o PDF para vocês. Você perguntou sobre Python. Então, eu vou responder com o que o pessoal respondeu aqui sobre Python. Peraí. Eu acho que é lá para... tem uma pergunta aqui que é qual a linguagem de programação você está usando. Você vê que... Essa pesquisa foi que me inspirou a pergunta, por sinal. Então, o Python está subindo demais, tá? O Python sobe muito, entendeu? Principalmente quando os dispositivos ganham inteligência. E o Python não estava. O Python não estava em terceiro. O Python está subindo. Esse ano já deve estar com 12%, 13%, tá? A gente tem certeza que o C ele vai prevalecer em primeiro lugar por muitos anos ainda. No entanto, as plataformas como a NVIDIA Jetson e a Raspberry Pi puxam o C++ e o Python para dentro das coisas mais importantes a ter que ser aprendidas, né? Até tem uma conclusão aqui, ó. C é a linguagem preferida entre os desenvolvedores, seguido pela linguagem C++. Mas o Python está aparecendo. E quem trabalha com embarcados tem que ter uma consciência de como usar o FreeRTOS e o Android. Tá vendo que o Android ele começa a aparecer muito forte aqui também, né? E a gente se espantou também pelo tanto de pessoas que não sabem usar o Git, tá? A gente acha que isso é meio básico, mas não é básico. Tanto que 1 em cada 5 desenvolvedores zipam e guardam a versão, professor. Agora, entre a galera que está assistindo aqui, o Git virou padrão. Muito bom. Eu investi bastante tempo para que todas as interações entre eu e os alunos, ou boa parte delas, acontecesse através de Git, né? Sensacional. Porque é através do Git que a gente se exibe como programador. Eu vejo o Python como o garoto da vez. Tá. Principalmente quando a gente for para a camada dessa distribuição nas pontas, ou seja, quando tiver processamento acontecendo na câmera, no sensor, no microfone, e aí nessa camada o Python se torna a bola da vez, porque ele traz, primeiro, facilidade para o desenvolvimento. Segundo, ele traz um conjunto de bibliotecas invejável, talvez seja a linguagem de programação que mais tem componentes relacionados à visão computacional, à inteligência artificial, a monitoramento, sensoriamento, big data. Então, assim, a tendência, à medida que a gente vê os embarcados, ao invés de trafegando dados brutos e grandes, trafegando os metadados pequenininhos para economizar banda,
para aproveitar melhor a infraestrutura de rede que a gente tem, a demanda por processamento nessa ponta aumenta, e aí as linguagens de programação dessa ponta se redefinem. São revistas, porque agora a gente não precisa mais só de uma boa compilação. Agora a gente precisa de uma boa compilação, mas também precisa de mais inteligência, né? De mais... Exatamente. Professor, eu concordo sim. Para sistemas com microcontroladores, que era o parzinho, né, linguagem C e linguagem Assembly, agora para os sistemas de alta performance fica o Python, que seria o de o alto nível, e o baixo nível vira o C++, né? Que é quem fica fuçando mesmo em como fazer aqueles parâmetros de imagens, né? Então, a tendência é você ter uma explosão mesmo de uso de Python nos hardware de alta performance, com certeza. Aí agora, vamos mudar o disco. Essa é difícil de desenvolver, né? IoT, inteligência artificial. O que é que a gente tem para hoje? A gente já falou aqui das nuvens como a Amazon, que você pode interagir com ela, falando do NVIDIA Jetson, mas assim, você acha que a inteligência artificial e a internet das coisas, as tecnologias embarcadas, elas vão se fundir ou já se fundiram e tá presente em tudo? Então, professor, pergunta complicada, porque assim, a gente está passando por uma transformação, né? A transformação digital agora, durante a pandemia, ela foi muito rápida. E tudo leva a crer que essa transformação digital vai ser acelerada. Então, a gente vai ficar cada vez mais conectados mesmo. Isso é bem real e bem visível. Isso, claro, traz impactos sociais e exclusão digital. Por outro lado, tem a regulação de como as empresas usam nossos dados, né? E como as cidades, elas gerem os dados das pessoas, e se a cidade inteligente, ela é realmente inteligente, ou ela é mais vigilância do que inteligente, tem mais vigilância do que inteligência. Claro que, assim, com relação à disponibilidade de conexão, né, a disponibilidade que o dispositivo permanece conectado, a gente tem um avanço com relação às novas tecnologias de comunicação. Agora, com o começo do 5G, né, que a gente vai presenciar agora em 2021, aqui no Brasil, a quantidade de dados que podem ser trafegados, ela muda completamente. Então, você já tem uma curva exponencial, que ela vem de 2000 até 2020, de dados sendo trafegados na rede celular. Né? Dados e não voz, tá? Dados mesmo. E você tem uma quantidade que está sendo trafegado na rede celular que são de objetos. Ou seja, o IoT ele está realmente consumindo, enviando e recebendo dados. Tá? 60% da internet já é dados automatizados. Exatamente. Então, se você tem uma curva exponencial, eu acho que eu consigo compartilhar minha tela aqui de novo. Compartilhar aqui. Eu me lembro uma vez, Thiago, que você fez uma postagem no Facebook que pouca gente entendeu, mas eu estava vendo e entendi. Que a postagem você falava bem assim, muita gente chocou, na verdade, né? Uhum. Que a postagem falava bem assim, era algo bem distópico, bem assim, à frente, em que até o asfalto era capaz de perceber quantos passos você caminhou, quanto você correu, quanto você usou daquele bem público, né? Se você ser tarifado, ser cobrado um imposto de acordo do quanto você utilizou de uma praça, de um, como é que chama? De um parque. Aqui em Brasília você dá uma zoada grande, porque é uma cidade cheia de parques, cheia de áreas públicas imensas, né? E que todo mundo usa. A conta quando chegasse, o pessoal não ia gostar, não. Então, professor, mas assim, a disponibilidade por conexão, ela vai aumentar.
com 5G, a gente está falando de 1000 vezes mais velocidade que o nosso Wi-Fi mais poderoso hoje em dia, tá? Aqui, ó, deixa eu te mostrar, a demanda, você está vendo minha tela, né? A demanda por tráfego de dados móveis é exponencial e continua exponencial. Lá na Ásia, eles vão responder por 23%, essa é a estimativa para 2024, de todo o tráfego de dados do mundo, tá? Então, assim, eles, né, principalmente Coreia do Sul, né, Coreia do Sul e China, eles estão lá desenvolvendo coisas. A Samsung traz tecnologia para cá, mas lá eles já estão desenvolvendo outras tecnologias que vão lançar daqui 3 anos aqui, né? Essa apresentação eu fiz para a matéria, eu estou mostrando para vocês aqui. A tecnologia de antenas, ela muda, porque como a frequência ela é uma frequência mais alta para 5G, você tem esses repetidores, né? Eles chamam de small cells, né? Que são antenas pequenas que são usadas para cobrir ambientes internos, né? Na indústria, ou dentro de casa, ou dentro de condomínios, né? Então, assim, a disponibilidade de muito internet, ela vai mudar com 5G dentro da cidade, entendeu? Então, é prematuro falar, né, sobre como é que fala? Você perguntou sobre se o IoT ele já está integrado, né? Agora está começando, né, um investimento pesado em hardware de alta capacidade, que é o que você falou de hardware na ponta, né? Mas esse hardware na ponta, ele daqui a pouco vai ter muita internet nele, entendeu? E disponibilidade 100% com 5G, entendeu? E então você vai conseguir fazer hardwares bem velozes com velocidade de internet bem veloz. Ou seja, o que dá para fazer com isso? Eu não sei ainda, né? A gente só fica supondo coisas, né? Dá para fazer realidade virtual, dá para fazer coisas incríveis, de tipo simulação completa. Só que ninguém inventou ainda, né? Na real, a gente não sabe o que dá para fazer. Essa câmera que você pegou aí, a gente vai ter uma câmera que dá para fazer todo o processamento, né, nela, com ela conectada. Hoje isso não é possível, 4G não dá conta, entendeu? Então a resposta, não sei. A resposta o 5G vai ter muita internet. Vai ser muito mais potente que o Wi-Fi, o Wi-Fi mais poderoso de sua casa. Então, o que dá para fazer com isso? Entendeu? Você tem acompanhado o problema do 5G com as antenas parabólicas no interior do Brasil, Tiago? Você disse com relação a isso ser prejudicial para o ser humano? Não. Tem algum tipo de interferência que uma tecnologia causa na outra. Então, professor, tornaria inviável as, como é que chama, antenas parabólicas pelo interior e a principal fonte de mídia que muita cidade tem, ou seja, se você tirar as parabólicas, um monte de gente vai ficar sem televisão. Então, é uma exclusão, né? E tem quem deveria olhar para isso é a Anatel. A Anatel está num período conturbado e agora na quarentena, agora a gente até entende, né? Porque está em cima da hora o leilão do 5G, se o leilão do 5G não sai, a gente fica para trás. Então tem uma pressão da sociedade, tem uma pressão dos distribuidores. Imagina o tanto que esse pessoal de telecomunicações vai ganhar de dinheiro, né? Tem uma estimativa. A gente desconectada nas aulas também, né? Então assim. A gente não viu governar nível de governo acontecer uma mobilização para tentar conectar uma massa de alunos que estão completamente excluídos. Com certeza. E aí, tipo, eu estou com alguns projetos no Rio Grande do Sul, Tiago, e a gente procurou algumas operadoras, eu não vou dizer o nome da operadora, para não ser deselegante, mas para você ter ideia, um plano de dados de 6 gigas por mês, que para minha empresa, ou para o Embarcados, ou para mim ou para você, sairia em torno de R$ 39,90 por mês, as operadoras estão cobrando R$ 117,90 por aluno. Nossa, que absurdo, pô. Não, pior não é isso. Pior que inventaram agora uma tal de banda subsidiada, que o governo chega e faz assim, o site tal, o telefone do Joãozinho tal, da Maria tal, do Zezinho tal, vão poder navegar de graça nesses sites.
Tá. Aí quando eu vi isso acontecendo, eu disse que legal, devem ter conseguido um acordo com as operadoras para as operadoras estão pagando 1,5 centavo por cada mega trafegado. É isso, cara. E a conta vai para o Estado. Ou seja, a gente não está vendo aquela solidariedade que a gente esperaria do sistema, das grandes corporações. Elas simplesmente bateram o pé, isso inviabilizou muito projeto pelo Brasil afora, porque eles estão cobrando, Tiago, pelo acesso, estão cobrando por um controle de acesso, tipo um MDM. Basicamente, eu digo quais são os sites que aquele terminal pode acessar, né? E detalhe, esse MDM ele não pode ser usado em qualquer sistema, não, tem que homologar junto a eles. Entendi. Além de ter que homologar, eles que ditam as regras, que dizem como é que o negócio vai funcionar, e cobram quanto querem, ou seja, inclusive muito acima do preço de mercado. Aí, tipo, isso fez com que a gente tivesse que acionar provedores de internet, de pequenos, associações de provedores, para tentar levar a internet para algumas regiões em que isso é possível. E que há presença de provedores de internet, como é que eu posso dizer? Livre de operadoras, né? Claro. Que conseguisse entregar esse acesso para essas comunidades. Mas o que chega a ser, sinceramente, muito constrangedor. Eu vi vários projetos mundo afora com relação às aulas online. Teve operadoras telefônicas, inclusive a Verizon participou desse projeto nos Estados Unidos, e que as operadoras estavam subsidiando o acesso à internet dos jovens que estão precisando estudar. Se a gente olhar percentualmente, pelo menos assim deveria ser, né? Era para isso ser a exceção. O problema é que no Brasil isso é o padrão, né? Então, professor, não ter o recurso. Você tem uma ideia da importância do leilão do 5G? Muitos países já estão operando o 5G, então já está as empresas pequenas e as startups estão começando a desenvolver soluções em 5G, e isso começa a viabilizar um novo ecossistema de desenvolvimento, tá? Então, do ponto de vista do desenvolvimento local, de tecnologia. Do ponto de vista das operadoras, né, que querem ganhar dinheiro, o crescimento da demanda de dados móveis significa, atualmente, que as operadoras de rede precisariam expandir a capacidade em 10 vezes em menos de 10 anos, de acordo com aquela curva exponencial e essas novas antenas, né? Porque são 3 tipos de antena que vai precisar. Aquela antena que a gente conhece, que coloca em cima dos prédios e dos morros, né? Tem aquela antena. Vai ter uma antena que chega um cabo de fibra ótica e que ela retransmite, e tem uma terceira antena que é aquelas pequenininhas. Então, assim, a infraestrutura, do ponto de vista das operadoras, eles estão doidos para passar logo o leilão, né, e instalar. Só que, assim, essa discussão, por exemplo, essa discussão que você disse da antena parabólica, isso aí impacta milhares de pessoas, milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, principalmente no interior, né? Tem da meteorologia também, não sei se você está sabendo. Os sistemas que a gente opera da meteorologia do IMET, quando os primeiros testes de 5G foram feitos em diversos países, a Organização Mundial de Meteorologia precisou chamar o pessoal das operadoras para conversar, porque o sistema estava interferindo nas estações meteorológicas automáticas. Entendi. Quando estava perto. Ou seja, assim, eu acho que tem vários ajustes técnicos que vão precisar ser realizados até a gente ter plenitude, né? Fora as fake news, né? Não sei se você tem visto, o pessoal da Inglaterra está destruindo as torres de 5G. Destruindo as torres de 4G, achando que são de 5G. Não, o pessoal é muito bom. Porque é pelo 5G que o coronavírus transmitido. Vocês já viram isso já, pessoal? Comenta aí, deixa a opinião de vocês. Olha, deixa eu deixar uma dica aqui, já que vocês são de computação, passar uma outra dica que não tem nada a ver com computação. E tem, né? Inteligência artificial e direito.
Esse aqui, professor, eu acho que vale a pena ir para a universidade, né? E aí deixa para consulta pro pessoal. Ética, regulação e responsabilidade, tá? É de uma editora famosa aqui do pessoal do direito, que chama Revista dos Tribunais, né? Assim, é um assunto complicado, né? Esse assunto de regulação, assunto de qual a frequência que a gente vai usar também, é um assunto muito complicado, por isso que tem todos esses debates. No Brasil, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, em breve, né? A gente está de olho. Tem muito material na internet também. E é isso aí. Isso é um assunto aí que é Como a gente não consegue prever, demais, né? como a gente não consegue prever o que é que vai existir no futuro, realmente é algo. Vamos fazer um exercício aqui, nós dois. Vamos. Assim, dentro da minha rede Facebook, de redes sociais, LinkedIn também, você é uma das pessoas que eu vejo mais criativas, assim, em termos de tentar ver o amanhã, né? Então, vamos tentar fazer. Eu gosto também muito desse exercício, gosto muito da polêmica também, você sabe. Como a internet das coisas e os embarcados podem colaborar com o mundo pós-Covid? Ou seja, como é que esses devices eles vão tentar nos conquistar, oferecendo, por exemplo, mais segurança de saber que eu estou em um determinado ambiente e que o vírus, por exemplo, não está circulando. Eu compartilhei com alguns alunos ontem ou foi hoje, eu tenho um monte de grupo de WhatsApp com as disciplinas, sabe? Eu gosto de ficar enchendo o saco dos meninos. Até de 4 horas da manhã eu mando mensagem para eles. Acordei, vi alguma coisa interessante, pum, toma. E um aparelho que foi desenvolvido, né, para detectar a circulação do coronavírus no ar, e ele foi criado por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí, tipo, eu vejo que cada vez mais esses dispositivos, eles não vão servir apenas para nos monitorar, mas para nos dar garantia de que aquele espaço tá livre do vírus, sei lá, são tantas possibilidades. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Isso vale para vocês também, pessoal. Quem quiser dar dica aqui, estamos aqui para ouvir. Eu acredito muito no ensino, Tiago, assim, criatividade. Eu tento passar para os meninos o seguinte, assim, qualquer coisa é executável. Qualquer coisa que a gente poder imaginar é executável, desde que a gente se prepare tecnicamente para aquilo. Mas o componente mais importante é a criatividade. É você começar a exercitar. Como é que eu resolveria aquele problema? Aí, tipo, muitas coisas os meninos achavam, isso deve ser muito difícil e tal. Aí, quando eu ia mostrar, era uma coisa muito simples de se fazer. Então, quando a simplicidade encontra a tecnologia e a criatividade, a mágica acontece, sabe? E esse exercício assim, de como seria, que tipo de máquina poderia existir? Que tipo de recurso poderia ser bolado? Como é que vai ser isso? Vai ser será que, e outro, um debate interessante, será que isso vai ser utilizado para, na cola de oferecer segurança a gente, nos vigiar? Então, professor, sim, né? Vai nos vigiar. Mas vamos tentar responder por partes. Vamos lá. A gente vai ter um webinar. Para quem não conhece o webinar, é como se fosse um vídeo, você registra e recebe os materiais com os PDFs, tudo certinho, e assiste uma apresentação ao vivo e faz perguntas para o convidado. A gente vai ter um webinar no Embarcados, é um webinar grátis, tá? Que a gente chamou uma pessoa da NVIDIA para fazer uma palestra sobre a Jetson Nano, tá? A NVIDIA Jetson Nano. E ele vai fazer uma demonstração, e ele vai compartilhar o Git também, de como ele realizou, sobre um esquema que ele fez para detecção de pessoas e ver se está cumprindo o distanciamento social, tá? Então, isso começa a ser usado dentro da indústria, tá? Eu já tenho
já tenho notícias de amigos meus que trabalham em startup, fizeram sistemas para passaporte dentro da indústria, então começa a ser meio... é muito sério você entrar no departamento de outra pessoa na indústria, entendeu? Então você tem só o seu departamento, você não pode ir no departamento do outro cara. E ali no seu departamento tem todo um protocolo de higienização e de distanciamento que é conferido através de sensores. Então, tanto o distanciamento quanto a higienização é certificado através de sistemas que ficam monitorando as pessoas. Então, assim, isso já está acontecendo na indústria. Existem projetos usando blockchain. Daqui a pouco eu explico rapidinho o que é blockchain. Para certificar que as pessoas tenham passaporte, chama de passaporte biológico, se você teve a vacina ou não. Então, é um sistema meio esquisito, né? Porque, na verdade, você começa a isolar pessoas que não tomaram a vacina. Né? Então, é algo meio que exclui socialmente as pessoas. Isso pode funcionar, por exemplo, para a indústria. Então, se você tomou a vacina, você teria uma espécie de passaporte para trabalhar naquela indústria, entendeu? Então, existem alguns sistemas de segurança, mas todos eles envolvem vigilância de alguma forma. Mesmo se for uma porta giratória de um banco para conferir se você está com febre, sabe? Algo do tipo. Então, se você foi num banco e você detectou que você está com febre, aí seus dados são espalhados para outros sistemas. Sabe os negócios? Aí começa a ficar até meio esquisito, né? Eu já testei um modelo, inclusive, de visão computacional, que ele diz a distância que uma pessoa está da outra. Então. Eu estava E as câmeras são câmeras burrinhas, não são câmeras inteligentes. O professor faz uma demo com os alunos disso aí. Isso aí é muito legal, tá? Vocês conseguem vender para indústrias, conseguem vender para governos, tá? Se vocês mostrarem esse sistema funcionando de forma ativa e tal, é um negócio legal. Algumas startups estão fazendo isso. O profissional da NVIDIA, eu deixei o link no chat, mas quem estiver vendo gravado, depois procura por Embarcados, Jetson Nano, webinar, que você encontra. Esse webinar exclusivo vai ser daqui 9 dias, tá? Daqui 9 dias. Então, assim, se você puder, professor, eu acho que é uma aula de explicar como que uma tecnologia pode, de forma ativa, né, ajudar no controle de distanciamento, né? Através, sei lá, de acionar sirenes, né? Se as pessoas se aglomeram, aciona a sirene, entendeu? Só por exemplo. Tá parecendo muito cena de filme, de livro, né? Tipo assim, Big Brother, Grande Irmão. Aí eu me lembro do capitalismo da vigilância. Não é verdade? Não é verdade? Instaurando com força. Cadê o... E a gente não vai poder fazer nada, porque é o seguinte, a gente está precisando desse capitalismo da vigilância agora. Ele é necessário, ele não pode... Isso daqui, ó, Tecnopolíticas da Vigilância. O primeiro artigo chama o Big Brother. Big Other. Na verdade, é o da Shoshana Zuboff. Aqui, ó. O primeiro capítulo desse livro aqui. É isso que você está falando aí, capitalismo de vigilância. Pois é, e a gente está vendo ele se implantando. E a gente vê, por exemplo, quando o Mark Zuckerberg convidou aquele sociólogo israelense, esqueci o nome dele agora, eles fizeram uma live linda. Assistindo, você diz assim, nossa, como o Mark Zuckerberg virou um cara humanista. Né? Mas aí, de repente, de uma hora para outra, ele pega e diz assim, nós do Facebook, lógico, não nesse tom, um tom bem mais carinhoso, nós do Facebook temos medo de permitir que determinado país tente calar seus cidadãos. Ou seja, até que ponto uma empresa tem, como é que chama, endosso para ser o guardião de qualquer coisa. Ainda mais uma empresa que foi pega no escândalo do tamanho da Cambridge Analytica, né? Mais de 1 bilhão de perfis falsos foram removidos desde a campanha do Trump até hoje, 1,5 bilhão de perfis falsos da primeira campanha do Trump até hoje. Ou seja, foi um ambiente
como eu disse no título lá no Senado, é como elementos externos podem estar influenciando nos ambientes de redes sociais, ou seja, elementos externos, que nem o próprio Facebook tinha controle sobre a situação, porque não se tratava de impulsionamento, tratava de técnicas de guerrilha, de desinformação, feitas por autômatos, ou seja, feitas por coisas. Sim. Essas coisas não necessariamente têm uma forma física para a gente ver, mas como eu mostrei lá no Senado, tinha roteador da casa de vocês, infectados, direcionando as conexões de vocês para interesses de determinados grupos políticos, determinadas ideias, determinadas informações se propagassem mais fácil. Não julgo quem não julgo, não. Julgo, sim. Mas, assim, não defendo ninguém que usou, porque acho disso uma artimanha baixa, um golpe baixo, mas a gente sabe que praticamente todas as campanhas eleitorais foram acionadas por empresas sem escrúpulos que venderam e ofereceram serviços desse tipo. E aí, pessoal, entra naquele lance, assim, grana por grana, não é essa a parada. Quando a gente vê uma palestra, a gente faz um contraponto entre essa conversa e a conversa que a gente teve com o Gustavo Design na aula passada, a gente vê que a paixão, o amor pelo projeto, pela ideia, por fazer com que o seu projeto gere retorno e benefício para o maior número de pessoas possíveis. Uhum. Isso tudo é muito mais instigante do que só grana. A grana é óbvio, ela é importante, ela tem que estar no meio. E nós estamos numa área privilegiada nesse sentido, né, Tiago? É uma área que tem excelentes oportunidades, e para quem é bom, o reconhecimento vem. Quando o reconhecimento não vir, você começa a se perguntar assim, será que eu sou meieiro? Será que eu não estou fazendo o suficiente? Sacou? Eu gosto de dar essa provocada, porque eu faço isso o tempo todo, comigo mesmo. Eu fico olhando para o Educatux, cada versão que eu solto, eu fico dizendo assim, o que é que tem que ter a mais? Para que eu tenha o mesmo número de downloads da versão anterior. Uhum. O que é que eu tenho que evoluir? Minhas aulas. O que é que eu tenho que fazer melhor para que na próxima aula os meninos corram para lotar a aula? Uhum. Então, isso vale para programação, para criação, para tudo na vida. Eu chamo de estado da arte. Com certeza. É quando você esquece que é só programador, esquece que é só um engenheiro, esquece que é só um cientista da computação, e vai para o estado da arte, da sua produção, do seu desenvolvimento, né? E quando você está no estado da arte, assim como todo artista, o artista ele tem sensibilidade. O artista ele é capaz de sentir se o outro está gostando ou não do que ele está executando. Com certeza. Sacou? E aí desenvolvam essa percepção. É diferente na computação, porque ela não é ao vivo. Há ferramentas online, instaladas em servidores dos outros, e há ferramentas open source que vocês podem instalar nos servidores de vocês, que vão permitir vocês terem esse feedback de como a solução de vocês estão se espalhando, né? Aí, temos um mundo distópico, um mundo onde as coisas vão nos monitorar a favor do nosso bem, para que a economia continue funcionando, continue girando, continue acontecendo. Afinal de contas, quando eu escuto alguém dizer assim, mas as pessoas não podem morrer de fome também por causa do isolamento social. Eu entendo demais, porque eu já estive nesse grupo que tinha que acordar de manhã para ganhar o dinheiro do dia para poder comer durante o dia. Não é uma posição legal de se estar, não é uma posição digna de se viver, e que, assim, eu particularmente sonho com um mundo em que muitas pessoas tenham a oportunidade de competir de igual para igual com a gente, conosco aqui. A gente sabe que isso é uma utopia, mas que dentro das nossas microações, né, Tiago, você percebe assim, o que eu tenho feito com a Educatux é uma tentativa de facilitar o acesso. O Embarcados é uma tentativa de facilitar o acesso das pessoas. Às vezes a gente tem aquela sensação,
estou falando sozinho, tá, e de repente tu recebe o e-mail, aconteceu comigo recentemente, da Universidade na Colômbia Federal de lá, pesquisando o EducaTux como um método ativo em sala de aula no ensino da ciência da computação. Aí o cara faz um descritivo detalhado, pergunta tu se pode colocar determinada ferramenta mais na frente, aí você diz assim, eu não estou sozinho. Realmente vale a pena continuar, porque tem gente me ouvindo, tem gente me percebendo. Com certeza. E aí, quando você começa a perceber o nível das pessoas que estão te percebendo, porque tem isso também. Tem isso também. Uma coisa é você ser percebido por um par cientista do meio acadêmico, outra coisa é ser percebido por, sei lá, um youtuber lunático tentando adquirir alguns cliques, ou seja, fazer dinheiro. Com certeza. São bem diferentes os cenários. E o desafio que eu digo é esse: vamos fazer um exercício. Como é que o embarcado, para todos os alunos e todo mundo que estiver ouvindo, como é que os embarcados, a internet das coisas, a inteligência artificial vão interferir no mundo pós-pandemia, em que esse mundo pós-pandemia, a informação, os metadados são a principal ferramenta de proteção, né? Com certeza. Professor, está em aberto, né? A gente que vai construir isso e as regulações que vêm agora são as mais importantes, né? Pois é, você acha que a atitude do pessoal da Califórnia em banir a visão computacional, inclusive a IBM, né, entregou as cartas, né? A IBM abandonou o desenvolvimento de visão computacional recentemente, porque assim, a IBM tentou sair de bonita na fita, né? De dizer que não, estou saindo porque esse negócio aí não é muito legal. Mas no final foi mostrado um relatório que indicava que, na verdade, o que a IBM tinha visto é que o negócio não é lucrativo. Então, e tem um esquema meio geopolítico também, né? Tem que entender como que os sistemas de reconhecimento facial dos Estados Unidos, na polícia dos Estados Unidos, como que eles funcionam, porque parece que os maiores fornecedores não são americanos, entendeu? Então tem um esquema geopolítico também. Então, é o mesmo esquema do 5G, né? Tem outros interesses. Eu acho que a IBM não está querendo repetir o Holocausto, Tiago. Tô ligado. É outro interesse. A IBM não quer repetir o Holocausto, sabe? Não quer estar associado a uma tecnologia que pode promover uma verdadeira confusão social, né? Ou não. Quando eu vejo empresas como o Google falando, vou criar uma cidade para os meus funcionários, vou criar uma cidade para os meus colaboradores trabalharem e se sentirem mais confortáveis, porque eu vou usar as melhores tecnologias envolvidas nesses recursos. Eu confesso que por um lado, a gente tende a olhar com bons olhos, né? Com uma visão, que legal, tal, o Google está preocupado com o bem-estar, pelo menos dos seus, né? Por outro lado, eu fico pensando, nossa, até onde vai o limite das grandes corporações vigiando nossa vida? Assim, até onde a gente vai permitir que isso aconteça? É igual um debate que eu já levantei aqui no CEUB e levanto sem nenhuma vergonha e nenhum medo, que é o seguinte: para que serve uma escola que não cria? Para que serve uma instituição educacional que não cria? Que tipo de pessoa uma instituição que não cria gera? E aí, de repente, a gente se viu, Tiago, assim, você falou aí, a pandemia fez todo mundo correr para ficar conectado, fez todo mundo correr para ter um meeting, né? E aí a gente vê o cenário em que, por exemplo, muitas instituições, escolas, faculdades, não estavam prontos sequer para subir um Jitsi meeting, um Jitsi livre, sacou? Para o pessoal conectar, porque não tinha infraestrutura. Aí, resultado, a gente viu todo o mercado de educação ou correr para o Google, ou correr para a Microsoft, ou correr para o Zoom, sacou? Agora, o LinkedIn apareceu com um projeto de learning, né? de cursos online nele. O WhatsApp apareceu com a plataforma também. Inclusive, uma proposta bem legal do WhatsApp que eu achei, que é o seguinte: a aula é só entre você e seus alunos.
eles vêm com a proposta Aham. de que é um ambiente realmente seguro. Eu estou vendo você sorrindo, tá, Tiago? Que é um ambiente realmente seguro. Até onde é seguro a gente não sabe, mas eu sei que a proposta deles é essa. E aí me preocupa, sabe? Porque, na minha visão, as instituições deveriam estar assumindo o protagonismo das tecnologias que Entendi. utiliza, e nessa hora tá surgindo, bombando de ferramentas, de adaptações. A gente tem Big Blue Bottom, a gente tem Aham. Guacamole, a gente tem Jitsi Meeting, a gente tem um monte de ferramenta que daria para reconstruir por completo um ambiente de aprendizagem como esse do Google, e por nossas próprias incompetências, nossas próprias limitações. Assim, eu não faço, não estou falando de A, de B ou de C, eu estou falando no geral, como país, né? Tá. Como nação. A gente não está preparado para atender nossas demandas. Resultado, Com muita certeza. instituição está dependendo de serviços de terceiros, muitas vezes pago em dólar, Uhum. certo? Sim. E se por acaso acontece um distrato com um serviço de terceiro desse, como é que fica? Ah, vou correr para o outro terceiro, vou correr do Google para a Microsoft. Aí acontece um distrato, uma quebra de acordo de nível de serviço, que você sabe que o Google é especialista nisso, né? Tu faz um vídeo no YouTube bacana, tal, o Google viu alguma coisa errada no teu vídeo, ele ban. Já pensou se ele bane uma universidade inteira? Se ele bane uma escola inteira? Tô ligado. Aí você me diz assim, mas isso não tem possibilidade de acontecer? Será? 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 Sei. O que Então é tá que esse bom, cara Roberto. poderia estar fazendo para É. que merecesse isso? Então fica o debate, a gente precisa ser mais desenvolvimentista, né? Concordo. Provocar o desenvolvimentismo. Tiago, eu te agradeço demais, cara, ter vindo Obrigado, professor. desse bate-papo com a gente. Foi assim, Obrigado. riquíssimo, do jeito que eu esperava. Ó, eu deixei uns links aqui pro pessoal, viu, pessoal? Depois vocês dão uma olhada. Eu vi, legal. Aí, se você quiser fazer alguma consideração final, estamos à disposição, e é isso aí. Uai, então, vamos lá, consideração final. O Brasil tem planos nacionais de desenvolvimento, tanto na área de IoT quanto na área de inteligência artificial. A gente não está no nível nem da China nem dos Estados Unidos com relação ao desenvolvimento de políticas públicas. No entanto, falta elas saírem do papel e virarem, né, desenvolvimento, ou seja, fomento de fato. Tanto na área de pesquisa, né, para bolsistas, quanto na área de subsidiar desenvolvimento de startups, por exemplo. A gente espera mais apoio do governo. A gente, nos próximos meses, a gente vai ver uma transformação ainda maior da indústria, né? Então, novos sistemas, alguns sistemas de vigilância, claro, vão estar dentro da indústria. A gente vai ter vários sistemas nas cidades também, cidade inteligente, cidade vigilante, né? Então, a gente vai acompanhar aí o surgimento de novas tecnologias que vão ajudar as pessoas a ter menor chance de contágio, né? Porque a vacina vai demorar ainda, a gente está vendo que a vacina vai demorar. Essa é uma realidade, não adianta negar isso. Do ponto de vista pessoal, eu quero deixar uma dica aí para o pessoal. Vai ser muito importante, da agora para frente, não só a consciência profissional, mas a consciência pessoal. Então, você está dentro de casa há muito tempo, né? Quem pode. Esse tempo que você fica dentro da sua casa, além de trabalhar, você está fazendo as coisas dentro da sua casa. E tem gente que gosta de tocar violão, tem gente que gosta de colorir, gosta de pintar, de brincar com animais. Então, essa consciência do eu sou mais do que o meu trabalho, isso agora vem à tona também, né? Você mais em casa e tal. Eu Isso aí. eu vou abrir para pergunta, Tiago. Abre aí. Já ver se alguém quer fazer uma pergunta tu, para ver se. Vamos lá. Tem alguém que quer fazer uma pergunta ao Tiago? Vamos lá. O pessoal, deixa eu só dar um recado. Se inscrevam no webinar que o profissional da NVIDIA vai fazer ao vivo essa demonstração, quarta-feira que vem.
beleza? Se vocês não puderem ver ao vivo, se inscrevam também, que a gente manda depois um link para acessar o vídeo depois da apresentação, beleza? E outra coisa, fiquem de olho nas regulações, né, no que está acontecendo com relação aos dados, às fake news, com relação ao uso de dados, né, inteligência artificial e tal. Então, é muito importante ter esse acompanhamento. O que aconteceu com o Facebook aí, agora com o Zuckerberg, né, esse nosso novo mundo regido pelos dados, né? É isso aí. Parece que não, professor. O pessoal tá aí. Mas depois você manda para mim por escrito. Eu vou deixar meu e-mail aqui, vocês mandam para mim por escrito. Me adicionam lá. Procura Thiago Embarcados lá no LinkedIn e adiciona. Beleza. Tiago, um abração. Beleza? Tchau, gente. Uma honra te receber aqui. Obrigado. Tchau. Tchau. Falou.